Se você está cansado, bata a palma. Se você está cansado, mexe a cabeça. Se você está cansado, esse mercado tá me deixando cansado, dê uma volta. Quem é que está cansado aí desse mercado? Meu Deus do céu. Rapaz, que negócio, né? Mas vamos lá, vamos analisar aí o Bitcoin e ver que ele bateu exatamente naquela região dos 113.800 que a gente mencionou anteontem, que era importante ele romper para não caracterizar um pullback aí, ou seja, um reteste para continuar caindo. E cara, ontem com notícia, o Fed isso, o Fed aquilo, ele sobe, depois vem a lapada aí. E agora, mais uma vez, já foi dito que a China pode pagar até 150% de taxa, ou seja, conversa vem, conversa vai, o mercado sobe, o mercado desce, deixa a gente cansado, louco, doido para botar muito dinheiro no bolso. Será que ainda vai dar tempo? Então vamos olhar aí o nosso gráficozinho. Inscreva-se no canal. E outra coisa, hoje tem um presentinho que a gente vai passar para vocês, então fique ligado aí durante o vídeo que a gente vai mostrar detalhe. Tem dois presentes. Um airdrop aí que tá dando boa possibilidade. Dois, um ganho aí de você que gosta de fazer trade, tá dando 20% para você de tudo que você depositar. Então presta atenção que a gente vai mostrar aqui durante o nosso videozinho de hoje, tá bom? Então vamos lá. Começando aí agora rapidamente, primeiro, né, a gente vai falar de muito trader de futuros, mas vamos lá, o presentinho, já vou começar pelo presentinho aí, a Margex, que é essa DEX de trade de futuro, inclusive aqui, eu fiz um longzinho aqui, né, um longzinho aqui tá dando 40 doletas aqui, peraí, eu fiz long ou fiz short? Eu acho que eu shortei, eu vou fechar esse negócio aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a Margex e eles estão dando aí 20% de cashback no seu primeiro depósito que você fizer aqui. Mínimo de $50. Então, por exemplo, se você depositar $50, você vai ganhar $20. Se você depositar... Não, 20... 50, não, $10. Se você depositar $100, você vai ganhar $20. Se você depositar $1.000, você vai ter uma banca de $1.200 para negociar futuros aqui na Margex. Eles não têm token, não sei se vai ter airdrop ou não no futuro, só que é super simples. Então fique atento o que você tem que fazer. Primeiro, entra no link que está aí na descrição, que é para poder você ter direito a colocar o nosso código e aí você vem aqui, faz a sua conta, vem em depósito, ok? Você vem em depósito, escolhe aqui a moeda, por exemplo, dólar, vamos dizer que eu queira mandar aqui da rede BEP20 e eu copio esse endereço aqui, tá vendo? Copiar endereço, vou na minha carteira MetaMask ou Rabi Wallet, o que seja, e envio aqui pela rede que eu escolhi a quantidade mínimo de $50, que é para ganhar os 20% de bônus aqui. Como você ativa o bônus? Depois de enviar, você vem aqui em carteira, tá vendo aqui, ó, aqui em cima carteira, clica e aí você vem aqui, ó, código promocional. E aí você vai colocar o código promocional Brasil 2025 aqui, ok? E clica, verifica disponibilidade para reivindicar o seu bônus aí de 20% do valor que você depositou, mínimo $50. E depois de fazer isso, você pode vir aqui na Margex com muita prudência fazer a sua negociação. Por exemplo, vamos dizer que eu vou abrir um long agora. Eu marco o preço, boto aqui, eu estou alavancado 5 vezes só para testar aqui e vou comprar aqui, ok? E já está a minha ordem aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo já está a minha ordem aberta e eu vou negociando. Lembre-se sempre, para negociar com o futuro, muito cuidado, muita prudência, coloque sempre o seu stop na região que você imaginar e feche a operação quando você bem entender, para não correr o risco de perder o seu dinheiro, ok? Preste muita atenção nisso aí. Por exemplo, aqui, ó, já estou perdendo aqui 13 doletas aqui. Aí eu decido se eu quero fechar ou não quero fechar a operação. Mas é super fácil, o importante é que você vai ganhar 20% do que você depositar aí. E você pode retirar a hora que você quiser. Você vai em carteira e tem aqui, ó, sacar, você vai sacar o seu bônus, vai retirar para a sua carteira, beleza? Então vamos lá, vamos partir aqui para o gráfico agora para a gente ver
né? Vamos começar no nosso... Olha que lindo, que coisa mais linda, que dá muita raiva, me deixa cansado esse gráfico aqui. Rapaz, sei não, viu? Sinceramente, só cantando, só rindo, só dando volta, porque o negócio tá difícil, doutor. Vamos lá. Enquanto ele sustenta o nosso retângulozinho aqui entre os 107.800 e 109.200, a gente está safe. Estamos aí em uma possibilidade de ainda ter que buscar um novo topo, mas o tempo está esgotando. Eu já venho falando sobre isso. Os institucionais, muitos deles, já estão transformando o Bitcoin em ETF para poder sair mais fácil e sair direto com dinheiro para a Bolsa de Valores. Então, isso aí é interessante você ficar olhando, porque você pode estar vendo nos ETFs em flow aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, o aumento de entrada nos ETFs, ok? Você pode estar vendo um aumento de entrada nos ETFs aí, agora, ok? Ó. Daily Inflow foi pouco hoje, mas não, pouco o quê? 8 bilhões de dólares entraram aí. Só que, o que é que acontece? Pode ser que a gente esteja vendo essa migração de dinheiro entrando para a compra de ETF de Bitcoin, ou seja, o cara transformando o Bitcoin dele em ETF de Bitcoin para poder sair pela Bolsa de Valores e sair em dólar diretamente aí. Ok? Pode ser que isso esteja acontecendo, a gente tem que ficar de olho nesse movimento. Normalmente as baleias já começam a realizar lucro, eu já mostrei a você a região que elas realizam lucro, e a gente está realmente em uma situação, quando a gente olha aqui o gráfico de 4 horas, olha a preocupação que a gente tem no gráfico de 4 horas aqui, ok? Presta atenção. A gente tem um topo aqui, que foi o dia 6 de outubro, 126 mil, show de bola, topo histórico do Bitcoin. Daí o Bitcoin começa a cair e ele faz um topo novamente aqui nos 115.800, que é uma zona importante que eu já falei que o Bitcoin necessita romper essa região. Daí ele cai e faz um novo topozinho aqui nos 113.300. Por isso que eu marquei que a possibilidade de recuperação para um novo topo passava primeiro em manter-se acima dessa região. Porque essa região que vocês estão vendo aqui, dos 113.300, foi uma região que após retestar os 115, ele caiu. E aí ele retesta e vai abaixo a 103 mil dólares aqui. Aí o que é que ele faz ontem? Vai de novo nos 113 e fracassa. Então, ou seja, a gente... mas aqui tem uma de 111, beleza. O olho agora não é 111, o olho agora é romper isso aqui. Se ele romper o 111, igual não vai adiantar nada. Ele só vai confirmar que ele segue aí em uma tendência de queda. Que ele segue em uma tendência já de reversão. Aqui com os touros ganhando. Simplesmente assim. Outro detalhe que a gente tem que olhar, vou colocar no gráfico semanal agora, para a gente ver a nossa média móvel de 21 dias. Olha só aqui, ó. Olha onde ela está aqui, ó. Ela está nessa linha aqui, verde, não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu tentar mudar o gráfico, vocês veem melhor. Pronto, olha ela aqui, ó. Ela é essa verdinha aqui, e a de baixo, a amarela, é a de 50 dias, que já está em 50 semanas, que já está em 102 mil dólares aqui. Então, o que é que acontece? Quando perde a média 20 aqui, é pesado, cara. Não é nada agradável você ter, no semanal, 3 candles de queda, com perda da média móvel de 20 períodos aí, ok? Não é nada agradável quando isso acontece. Isso aconteceu aqui atrás, em março, e o Bitcoin daí recolheu 20% a partir dessa data, dessa região. Aqui também nós perdemos em junho de 2024 e o Bitcoin dela para baixo perdeu 16% aí, chegou até a 18% de queda. E isso ainda não estamos falando em bear market.
Mas quando você puxa ela mais para trás aqui em um bear, olha só, gente, olha só. Não quero ser caos do apocalipse, mas você tem que estar preparado caso o mercado já tenha revertido, cara. E aí a gente já tem que direcionar nossa cabeça para outras oportunidades. Olha para isso aqui, ó, um candle no semanal vermelho, aqui bateu topo em novembro de 2021. Pá, topo. Um candle semanal de queda, outro candle semanal de queda, terceiro candle semanal é o queimanal. É o terceiro semanal de queda, né? O queimanal. Ele perde aqui a média de 20 semanas, de 20 períodos aqui, nos 51 mil. E a partir daí, cara, ele até retesta na semana seguinte, mas já não volta mais. Ele só vem quando aí aqui a Dead Cross, e aí a gente tem mais outra queda aqui, no caso essa Dead Cross é da média de 50 e de 20 períodos, né? Não é aquela de 200 tal, e a 21, mas a gente tem aqui essa região aqui e só foi ladeira abaixo, cara. Aí você tem isso mesmo que a gente vê aqui atrás, que aconteceu no ciclo passado, isso mesmo, 1, 2, 3 semanas em vermelho, e você tem a mesma coisa acontecendo agora. Então, tipo, mais uma vez, é uma formação que me preocupa. Isso aqui é uma formação que me preocupa. Não é agradável. E aí o que aconteceu? Como eu havia mencionado para vocês anteriormente, né, que eu iria estar subindo o meu alvo a partir do momento que ele rompe o meu alvo de saída no Bitcoin. Eu subi a 107. Quando ele ontem estava aqui tocando na média, na EMA de 20, o que é que eu fiz? Eu subi o meu stop aqui para 109.200 mais ou menos aqui. Acordei hoje com meus bitcoins vendidos, né, aqui, e aí tudo bem, tô vendido em Bitcoin. Hoje eu já não tenho nenhum Bitcoin mais na carteira, eu só tenho dólar na carteira. No caso dos Bitcoins já não tenho mais. Vou aguardar, mesmo que eu tiver que entrar de novo aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí. Como eu acredito que no bear market, que em 2026 a gente vai visitar regiões abaixo de 92 mil dólares, eu não me importo se eu tiver que entrar no Bitcoin este ano ainda, quando ele romper os 115.800 aqui, para tentar pegar, de repente, essa última pernadinha de alta aqui. Se houver, ok? Se houver aí, né? Atualmente, cada vez mais, eu estou acreditando que não vai haver. Mas ainda não vou dizer que estou 100%. Hoje eu estaria 50% aí de chance de sim haver essa possibilidade. Diante disso, eu tenho também a minha posição em Ethereum. Praticamente aqui, ela tá nessa região dessa média de 20 semanas aqui, de 20 períodos. E se bater aqui, né? Eu fiz agora, ela tocou, subiu e eu resolvi arriscar. Se ela bater aqui novamente, eu botei um pouco mais abaixo, claro, né? Eu não vou botar exatamente em cima, porque ela está testando essa média. Então eu joguei aqui, mais ou menos nessa região dos 3.760, os etéreos. E se eu tiver que sair aí, eu vou sair aí, não tem o menor problema. Eu vou focar agora em outras possibilidades de ganhar dinheiro neste mercado. Não só com pools de liquidez de stablecoin, que não estão me dando dor de cabeça nenhuma, né? Nenhuma aqui. Eu tenho umas pools de stablecoin que não estão me dando nenhum tipo de dor de cabeça. Deixa eu mudar aqui. Ó, aqui de novo tá fora do range. Ó. Então eu tô pegando agora, por enquanto o mercado tá nessa indecisão. Eu tenho essas pools de stablecoin aqui, como essa daqui. Eu não tenho a menor dor de cabeça aqui, cara. O meu capital praticamente não se mexe. Ele vai a 14.950, 14.800,
14.900, 14.850, ele fica brincando e eu farmando taxa aqui. Tudo tranquilo, sem problema, o euro sobe, eu ganho, o euro desce, eu ganho, o euro sobe, eu ganho, o euro desce, eu ganho, e a gente fica brincando aqui com stablecoin. E a partir daí resolvi então farmar vários airdrops aqui. Você vê, ontem tivemos aí a Solana batendo cerca de 197 dólares, voltando para a região. Deixa eu tirar agora aqui essa média aqui. Tá o período de 4 horas agora. A gente vê a Solana tentou ultrapassar aquela região que eu falei que era importantíssima para a gente se manter acima disso e devolveu tudo novamente. Entendeu? Devolveu tudo novamente e já chegou mais uma vez quase testando essa região, ou testando essa região aqui dos... tentando, né, testar aqui os 176 mil. Chegou a 182 dólares aí. 176 mil não, 176 dólares. Então eu estou muito de olho aí nessas altcoins. Olha só, Chainlink quase vai de novo testar aquela região depois de ter conseguido romper os 18,40. E cara, as altcoins, elas sofrem mais do que o Bitcoin. Tá aqui a Chainlink, ó. Ontem, do topo que ela bateu para agora, ela já perdeu 10% a Chainlink. Aí tu pega o Bitcoin nessa região aí, ele hoje perdeu 5%. Então, ou seja, as altcoins perderam o dobro do Bitcoin de ontem para hoje com essa volatilidade aí do mercado, ok? Deixa eu só mexer aqui para ver como é que eu tô lá na Margex. Nem lembro se eu fechei ou se eu abri. Ó, tô ganhando 18 doletinhos aqui, já 20 dólares. Vou esperar um pouquinho, depois eu fecho aqui esse longzinho que eu fiz na Magic. Então vamos lá. Aí o que é que eu tô fazendo também? Eu tô pegando, por exemplo, a Momento e eu tô farmando a Momento. Ontem eu mostrei lá no nosso outro canal de airdrop, por isso siga, cara. Tem link na descrição. Siga o outro vídeo, a gente tá postando bastante vídeo, eu, o Jota e o Hunter, sobre oportunidade de airdrop e tá dando muita oportunidade pra galera, ok? Então aqui, cara, eu tô no meu portfólio aqui, com essa poolzinha aqui, ó, tá fora do range de novo aqui, mas eu sigo farmando. Mas aqui o segredo na Momento, cara, além de você colocar liquidez aqui, é você fazer swap aqui. Simplesmente, você pega 2 tokens SUI, 2 tokens não. Pelo menos bota uns 100 dólares para brincar aí, né? Menos do que isso não vale a pena aqui. Aí eu vou, chamo a carteira, faço swap, depois devolvo o dólar para SUI e fico aí trocando. Pode até fazer de dólar para dólar. O importante é você somar pontos aqui. Eu tô lá atrás, né? Eu vou aumentar, tentar aumentar, porque a Momento deve lançar essa semana. E eu acredito que eles vão privilegiar quem tem oportunidades aqui na Momento. Então eu vou deixar aí o nosso link para que você possa entrar aí na Momento também, ok? Aí eu mostrei lá no outro vídeo aqui os nossos cofres da OpenSea lá e o que a gente ganhou. Eu ganhei quase 100 e poucos dólares com a primeira temporada, tá na segunda temporada agora e a gente também tá farmando aqui esse outro. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, é aqui a Gravity, ok? A Gravity, deixa eu fechar aqui rapidinho para mostrar para vocês. A Gravity está no início, cara. É o tipo de airdrop de futuros aí que a gente tem oportunidade de farmar e ganhar aí bastante. Tá dando para você fazer bastante ponto. Ainda tá no começo, tá na segunda semana, se eu não me engano agora. Acho que é segunda semana ou tá na terceira semana, mas tipo, enquanto a Backpack já tá aí há mais de várias temporadas, eles estão no início. E no início é o momento que a gente tem que farmar. Então é o mesmo estilo da Backpack, da Aster, o mesmo estilo. Você pega aqui, abre a conta pelo nosso link, deposita aqui, ok? Faz o depósito normal, até a mesma coisa que a Margex lá também. Você faz o depósito, você escolhe direto de exchange ou direto da carteira, que você pega aqui rapidamente, né? Eu transferi da exchange, coloquei aqui, show de bola, coloquei, não botei muito, mas vou colocar um pouco mais, por quê? Porque aqui o objetivo é fazer volume, né?
eu tô com 0 ponto aqui, ó, Gravity Airdrop. Eu tô com 0 ponto porque eu comecei agora a farmar. Hoje, eu comecei agora, hoje para farmar. Tá vendo? Eu tô com 0, mas tá todo mundo no começo, cara. Todo mundo com pouco ponto. Então esse é o momento da gente iniciar, ó. Tá na seção 2, tá vendo? Ó? Só teve uma season, tá na 2. Então é o momento da gente farmar e tentar pegar algo diferente, dinheiro grátis pra gente. Não vai ser 100% grátis, porque a não ser que você seja um excelente trade, e aí você vai poder estar ganhando aqui dinheiro nesse airdrop. Mas aqui funciona do mesmo jeito. Você escolhe aqui, agora eu vou fazer um long. Vamos dizer que você queira fazer um long aqui. Você joga, faz o long. Lembre sempre de deixar o stop, gente, aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, você configura o stop aqui, ó. Tipo, eu quero stopar se o Bitcoin chegar a 107.798. Pronto. Aí aqui, se ele bater esse valor, eu quero sair do mercado. Espera aí. Quanto é que tá o preço agora? Não, tá até mais barato aqui, né? Então vamos dizer que eu vou botar 6 aqui. Pronto. Aqui. Aí eu confirmo. E ele ativa o meu stop. Significa que se o Bitcoin cai mais do que esse valor, caso o Bitcoin dê uma lapada assim, você não perde muito capital. Entendeu? Você vai perdendo pouquinho capital. E aí você vai fechando. Eu vi aqui, ó, fiz alguns trades aqui. Praticamente eu estou pagando taxa. E olha só, cada trade que eu estou fazendo agora, eu estou pagando 17 dólares de taxa. E claro, se você tiver um ganho acima de 20, 30 centavos aqui, você já recupera a sua taxa. E aí fica melhor para poder você fazer a negociação aqui, ok? Essa pode ser uma oportunidade que a gente tem aí por esses dias, justamente porque tá no início esse tipo de airdrop, ok? Então foca aí que a gente tem possibilidade de fazer e tá ganhando aí, ok? Acho que fechou a minha ordem aqui, ó. Eu perdi 11 centavos e me cobrou 17 de taxa. Então, tô fazendo a brincadeira, na verdade, aqui, para poder, agora eu botei um buy long aí, vamos ver o que acontece, e aí a gente fica testando mais ou menos esses airdrops, ok? O importante é ganhar, assim como eu mostrei lá no outro canal, que olha só, eu ganhei 5.977 tokens Turtle de um airdrop só porque eu fiz o airdrop da ZK-Sync ou da Linea, de um desses dois. Usei a mesma carteira e ganhei grátis esse airdrop aqui da Turtle. Só porque um dia eu entrei nessa plataforma porque eu estava farmando outro airdrop. E aí quando tu olha aqui, eu nem sei quanto é que tá hoje. Ontem estava muito bem esse valor da Turtle. Mas agora no pré-market aqui, tá dando quase 30 centavos, 29 centavos. A 2.000 tokens aí, é só fazer a conta. Quantos tokens eu tenho mesmo? Nem vi. Ah não, 5.000 e poucos tokens, né? Eu tenho 5.900 tokens aqui. 5.970 tokens. Vezes 0,29. Ó, 1.700 dólares está dando agora. Vai sair esse preço ou não? Não sei. Quando lançar, a gente fica de olho, faz o claim e procura vender. Mas se eu boto em... quase 10 mil reais, cara. Entendeu? Então isso muda a vida das pessoas. E às vezes você está farmando um airdrop e ganha outro de tabela. Então, agora com esse mercado louco, do jeito que está aqui, sem saber direito, a gente está pior do que bala em boca de banguelo. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não sabe, só está se derretendo na verdade. A gente tem que usar estratégias para farmar mais outros airdrops aí, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, acompanhem, vamos ter mais vídeos para membros Tor este mês, ou esta semana agora. Principalmente eu estou aguardando aí os próximos movimentos para ver aonde o Bitcoin vai segurar. E aí a gente vai estar trazendo mais conteúdo para todo mundo. Se não é membro, seja membro agora. E isso ajuda muito o nosso canal. Tamo junto. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.